e vendo-o prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E certa mulher, que havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue e que havia padecido com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando disso, antes indo a pior, antes piorando, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Porque dizia: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver quem o fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada do teu mal. Maravilha, maravilha. Meus queridos, eu gostaria primeiramente de recapitular isso aqui. Hoje cedo eu estava falando sobre equilíbrio emocional. E o equilíbrio emocional é uma das bases para se ter equilíbrio nas outras 10 áreas da vida. Eu gosto sempre de falar sobre as 11 áreas da vida e eu vou entrar sobre esse assunto aqui nessa mensagem. Mas equilíbrio espiritual, ele é a base para ter equilíbrio nas outras áreas. E eu falei muito disso aqui na primeira live. E essa mulher aqui, eu quero dizer para você agora, essa mulher, ela tinha um fluxo de sangue. E às vezes nessa tradução aqui você não entende, mas essa mulher, ela tinha um fluxo menstrual contínuo em algumas traduções. E o que acontece? Naquela época, as mulheres, nesse momento em que elas passavam por esse período, que é o período menstrual da mulher, elas eram afastadas, porque no Levítico, de acordo com a lei, essas mulheres eram consideradas impuras e não poderiam ficar junto com a sociedade. Então essas mulheres, nesse período menstrual, ou elas ficavam afastadas das pessoas da sua família, ou elas eram levadas para um local onde elas ficavam junto com os leprosos, junto com os defeituosos, junto com os problemáticos, com os malucos. E elas eram colocadas ali até que se passasse aquele período. E quando se secasse, ela voltava para a sua família. Só que há algo a se reparar, que a palavra fala que essa mulher, durante 12 anos, esse fluxo não parou. Essa mulher, talvez, não sei se foi o primeiro ciclo dela, ou se depois de muito tempo isso aconteceu, mas o que a palavra fala é que ela ficou 12 anos com esse ciclo sangrando sem parar. Imagina uma mulher que talvez seja o seu primeiro ciclo e ela pensar assim: olha, agora eu me tornei uma mulher. Naquela época era honroso, porque a mulher poderia ter filhos. A mulher, agora eu posso ser produtiva, eu posso dar filhos ao meu marido. Naquela época isso era maravilhoso. Naquela época isso era honroso. Tanto que as mulheres que eram estéreis antes passavam por muita dificuldade. Pega um exemplo de Sara, de Rebeca, de Ana. Elas eram julgadas, elas eram zoadas, vaiadas por não poder ter filhos. Porque naquela época a mulher que não poderia ter filhos, ela era julgada. Interessante essa mulher chegar nesse nível e falar assim: opa, agora eu me tornei uma mulher.
Agora eu estou numa nova fase da minha vida. Oh, beleza! Agora as coisas vão acontecer para mim. E passa-se 5 dias, 7, 9, 10, 20. E ela não pode retornar para sua casa, porque o ciclo não parou. Passa-se um mês, meses, passou-se um ano, e essa mulher começou de fato a perder as esperanças. E o interessante é que essa palavra fala o seguinte, é que ela gastou tudo o que tinha. A palavra fala que ela procurou médico, provavelmente procurou até curandeiro, procurou tudo o que ela pôde. Ela procurou e gastou com tudo, e antes ela só piorava a situação. Aquela mulher, ela perdeu o contato com a sua família, não pôde mais ver a sua família. Ela não pôde se relacionar com ninguém, se casar. A palavra não fala se ela já era casada, ou se ela for casada, ela não poderia mais ter contato com seu marido, porque era impura. Ou talvez não pôde se casar, às vezes ela queria ser uma mulher, queria agora ter um casamento e ela não pôde. Filhos ela não pôde. E ela estava ali afastada como alguém que era imunda. E a lei fala que onde ela deitava era imundo, onde ela encostava era imundo. As pessoas, quem conversava, quem estava com ela era imundo. Então ela não tinha contato com ninguém. Ela não poderia, ela estava isolada do mundo. Pensa na situação que essa mulher estava vivendo. E a palavra fala que ela gastou. E por 12 anos ela gastou tudo o que tinha para poder se livrar desse mal, mas ela ficou ainda pior. Meus irmãos, a primeira coisa que eu quero falar para você é o seguinte, essa enfermidade dela, se fosse para a morte, ela já teria morrido. Eu vou repetir, ninguém fica passando por uma enfermidade durante 12 anos da forma que essa mulher estava passando aqui e pensa que vai morrer. Olha para você ver a necessidade dessa mulher. Você acha mesmo que ela estava simplesmente com medo de morrer? Que a única preocupação dela era a seguinte, eu vou morrer. Se eu não me curar, eu vou morrer. Você acha mesmo, você que está aí em casa, você acha que a principal preocupação dela era a morte dela? Eu estou fazendo essa pergunta para você agora. Você acha que a preocupação principal dela era a morte dela? A preocupação dela era ser livre e não morrer. A preocupação dela e o maior desejo dela era poder ter contato com pessoas novamente. Era poder ter filhos, era poder ter marido, era poder ter um trabalho. Eu acho e penso, eu não posso afirmar isso, que chegou um tempo em que ela viu que isso não ia dar em morte. E a preocupação maior dela não era nem a sua morte mais. Ela já não estava preocupada com isso, ela estava preocupada no seu contato social, nas pessoas em que ela poderia estar perto, as pessoas que ela perdeu contato, as pessoas que ela gostava e que ela não pôde mais ver. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, as pessoas que não são livres, elas já morreram e ainda não sabem. O maior desejo do homem não é ser livre da morte. A maior vontade do homem é ter o espírito e a mente e o coração livre. Essa mulher, o maior desejo dela era ter contato com pessoas, era ser livre, era poder fazer aquilo que ela quisesse. E ela não era livre. Ela era um escravo, uma escrava da sua saúde. Deixa eu falar para você, talvez a tristeza que você esteja sentindo até hoje não seja por causa da sua enfermidade. Não seja por causa do problema que você está tendo hoje. Talvez seja porque seu espírito ainda não é livre. Talvez o seu maior desejo, se você parar para pensar, é ser livre. Ah, mas eu sou livre, Davi, eu posso trabalhar onde eu quero? Não. Eu posso conviver com o que eu quero? Não. A maior liberdade que está no homem, quando o homem é próspero. E a prosperidade é poder dizer não e poder dizer sim.
Será que você pode dizer sim para as coisas e também poder dizer não para o que quer? Deixa eu dizer para você, essa mulher ela tinha uma série de restrições religiosas e sociais. E o meu medo maior são as restrições religiosas que essa mulher tinha. E a religião, quando ela se torna algo nocivo para o homem, ela é a pior das crenças limitantes que um ser humano pode ter. Porque essa mulher, talvez ela queria um dia ir na sinagoga e orar, ir na sinagoga e pedir perdão, ir na sinagoga e glorificar ao Deus dela. Mas nem isso ela podia, porque a lei não permitia. Quantas leis têm sido criadas dentro das nossas igrejas que têm limitado nosso próprio povo de ter uma intimidade maior com Deus? Quantas leis, dogmas, usos e costumes têm sido criadas dentro das nossas igrejas hoje que têm limitado muitas pessoas de terem contato e de servir a Deus de fato? Quantas coisas a religião tem colocado dentro das nossas igrejas que tem feito de nós, assim como eu falei na live mais cedo, bebezinhos dentro da nossa igreja, bebezinhos dentro das nossas casas. E bebezinhos por quê? Porque tem que ser alimentado pelas pessoas, porque tem que escutar alguém para poder aprender alguma coisa, porque alimenta de leite, porque a comida sólida ainda não dá para ele, porque não evoluiu espiritualmente. E muitas vezes a culpa é da própria religião e da religiosidade do nosso povo. Crenças religiosas têm matado o nosso povo. Mas você só vai saber aquilo que é de Deus de verdade e aquilo que é crenças limitantes do homem, crenças religiosas, quando você se tornar maduro espiritualmente e começar a buscar na palavra ao invés de buscar por terceiros. O terceiro é como um funil. Eu recebi de alguém, vou passar para alguém e vai chegar só isso aqui para você. Aquilo que eu quiser que você escute. Só que quando você chega direto na fonte, ninguém limita o seu conhecimento. Comece a buscar na fonte e seja uma pessoa madura espiritualmente. Fazendo isso, você vai parar de ser limitado pelas crenças religiosas e vai começar a ter uma intimidade maior com Cristo. Mas deixa eu adiantar um pouco mais essa mensagem. Essa mulher tinha várias restrições sociais também e religiosas. Ela era privada de professar a sua fé. E deixa eu te perguntar, qual crença religiosa te limitou até hoje para ter um encontro com Deus? Talvez você até hoje não teve um encontro com Deus porque ainda tem uma fé, uma limitação, um uso e costume que te barrou. E eu convido você agora para ler a tua palavra, para buscar a Deus, orar a Ele, pedir intimidade a Ele e ver se aquilo de fato te limita, e ver se aquilo de fato é um problema, e ver na palavra como você pode se livrar desse problema. Essa crença limitante é só Jesus Cristo que pode tirar do seu coração. É só Ele que pode ressignificar. Mas depende também de você. Porque se Ele quiser e você não quiser, nada vai mudar na sua vida. Ela não conseguia, e aí eu já vou entrar nas 11 fases da nossa vida para poder adiantar aqui um pouco a nossa mensagem. Ela não conseguia fluir em nenhuma das 11 áreas da vida. E se você não sabe quais são as 11 áreas da vida, eu vou te falar. Vida social, vida conjugal, filhos, emocional, espiritual, financeira, profissional, servir, parentes, saúde e área intelectual. Se eu for colocar cada uma dessas áreas aqui, eu quero ver vocês, eu desafio vocês agora a me falar em alguma área que essa mulher fluía aqui. Uma mulher que estava presa longe de todo mundo podia fluir em área social? Não. Em área conjugal, ela poderia ter um casamento? Não. Independente se ela fosse casada ou não, ela não ia conseguir achar ninguém
e não ia conseguir se relacionar com seu marido caso tivesse. Filhos, não, mesmo se ela tivesse, não podia ter contato com eles. Emocional, a área totalmente destruída da vida. Espiritual, a própria religião tirou isso dela. Financeira, a palavra fala que ela perdeu tudo, gastou tudo com médicos. Profissional, não tinha como. Servir, como ela ia servir outras pessoas se ela nem era servida? Parentes, com certeza se afastaram dela. Saúde, preciso nem falar. Intelectual, quando a pessoa fica presa, vai aprender o quê? O que eu quero dizer é que nessas 11 áreas, essa mulher não conseguiu fluir em nenhuma. E quem não consegue fluir nessas 11 áreas não se torna uma pessoa livre. Quem não é livre é escravo. A vida é uma dualidade. É o bem, é o mal, é o sim, é o não, é o bom, é o ruim, é o livre, é o escravo. O que você é hoje? Não adianta você falar, eu sou meio termo, eu sou meio escravo, eu sou meio liberto. Não, você é liberto ou você é escravo, você decide qual você é hoje. Você não evolui em nenhuma área da sua vida. Eu já estou respondendo para você de uma vez. Não fique preocupado, tá? Talvez eu estou apertando um pouquinho a mensagem, mas é necessário. Deus mandou que falasse isso. Mas deixa eu falar, você não consegue evoluir em nada. Quem não é livre não consegue evoluir. Até hoje você é o mesmo funcionário e fica querendo promoção. Como que alguém vai promover você no trabalho se você nunca aprendeu nada a mais no seu serviço? Como que você quer uma promoção no seu trabalho se você continua sendo aquele mesmo Zé Ninguém de quando entrou no seu trabalho? Quando recebeu ali a sua ficha em 2010, depois de 10 anos, você continua sendo a mesma pessoa. Não evolui. Como que você quer uma promoção no seu trabalho? Tá pegando o boi que ainda está no trabalho e não foi mandado embora. Por quê? Porque você não é livre. A pessoa livre se reinventa, a pessoa livre é proativa. A pessoa livre recebe de Deus ideias, recebe de Deus criatividade. Um exemplo meu, eu estava conversando com o Ismael hoje. Em um dia, eu não sabia o que fazer. No outro dia, eu criei a minha profissão, a minha própria profissão. No outro dia, eu já comecei a monetizar com essa profissão. Quando você é um ser humano livre, você não liga com a opinião do outro, nem quem vai falar nada de você. Você simplesmente vai para frente e fala assim, Senhor, me guia. E quando Ele começa a te guiar e você deixa Ele vai te dando criatividade. Ele vai te dando expertise. Por que você até hoje não evoluiu no seu trabalho? É porque você não é livre. Ah, meu casamento vai de mal a pior. Meu marido não me quer mais, minha esposa não me quer mais. Mas você tem 10, 20 anos que é o mesmo marido de sempre. Você não faz nada de bom a mais para sua mulher, nada de bom a mais para o seu marido, não compra um presentinho para ela, não viaja para um lugar novo. E o seu casamento fica monótono. Porque você acha que o mesmo fulano de tal que era quando casou tem que ser depois de 20 anos. Você tem que começar a se reinventar. Senão seu casamento vai ser uma bosta. E você tem um casamento que não é livre. Você não é livre e aí você escraviza sua esposa. Você não é livre e escraviza o seu marido, porque vocês dois são uma só carne. Então, se você não tem piedade de você, tenha piedade da sua esposa, tenha piedade do seu esposo e comece a se tornar livre de uma vez por todas. Quem arrancou sangue de você? Parece ser forte essa palavra, mas agora vamos usar só essa mulher como uma metáfora. Qual a sua crença limitante? Tenta buscar na sua mente o que sangrou você nessa vida. O que machucou você nessa vida? Busque na sua memória agora. Feche seus olhos, onde você estiver. Busque lá atrás o que machucou você. O que te traumatizou. O que bloqueou a sua mente que fez você se tornar esse escravo que você é hoje. Busca lá atrás. Busque, ore, ressignifique esse problema. Porque
todo propósito está atrelado com os seus problemas, com seus traumas e com suas dificuldades e com suas limitações. E todos os seus traumas, bloqueios, limitações e dificuldades estão atrelados ao seu propósito. Ressignifique. Talvez você divorciou, mas você pode ajudar pessoas que foram divorciadas. Você perdeu um familiar recentemente, você pode ajudar quem perdeu o familiar. Você tem um problema de saúde sério, mas se curou, pode ajudar pessoas que têm problema de saúde. Você tem filhos autistas, você pode ajudar pessoas que têm filhos autistas. Comece a entender que toda dificuldade, toda limitação tem uma ligação com o seu propósito. E comece a ressignificar isso. O que tirou sangue de você, ressignifique e dê o sangue pelos outros. Aquilo que tirou sangue de você, você vai ressignificar e vai dar o seu sangue pelos outros. E vai dar a sua vida pelos outros. Não deixe também a sua crença limitante atrapalhar ninguém. Eu quero te dar um conselho nisso agora. Tem muita gente que tem crença limitante e está atrapalhando as outras pessoas de andar. Eu falei disso no casamento, mas talvez a sua crença limitante esteja atrapalhando o seu filho de evoluir. Talvez a sua crença limitante esteja atrapalhando as pessoas que andam ao seu redor. Deixa eu te dizer, você é a média das 5 pessoas com quem você anda. Sabia disso? Pegue as 5 pessoas, dê uma nota para elas. Divida por 5, essa é a sua nota. Elas influenciam você, você influencia elas. Para de atrapalhar elas com a sua crença limitante. Afaste-se delas se possível, até você se tratar, mas não atrapalhe ninguém, não deixe as suas crenças limitantes, os seus palpites, as suas ideias que deixam a pessoa de evoluir, atrapalhar as outras pessoas. Eu gosto sempre de falar, aquilo que você vai falar, será que a pessoa consegue mudar daqui 10 minutos? Consegue mudar daqui um dia? Um dia é o máximo. Será que aquele pitaco que você vai dar, a pessoa consegue arrumar em um dia? Se não for, não dá. Comece a pensar nisso. Será que aquilo que eu falo vai ser só para irritar a pessoa? Não deixe as suas crenças limitantes atrapalharem as outras pessoas. E deixa eu te dizer também, não ande com pessoas que atrapalhem você e não te deixam crescer. Assim como você pode atrapalhar outras pessoas com as suas crenças limitantes, você também pode atrapalhar, outras pessoas também podem atrapalhar a sua vida de crescer. Comece a observar essas pessoas que você anda, principalmente as 5 que você mais anda. Comece a andar com gente que está melhor que você, porque você vai evoluir a partir delas. Isso é bíblico. A palavra fala, para de andar com um homem briguento, porque se você andar com um homem briguento, daqui a pouco você está brigando também. Isso é bíblico. Network é bíblico. Rede de relacionamento é bíblico. Salomão, rainha de Sabá, foi lá para conhecer ele. Entregou um monte de presente para ele. Opa, para ele me receber. E o que Salomão fez? Além de receber o presente dela, deu presente para ela e ensinou tudo que ela queria. Ensinou tudo, não escondeu nada dela. Relacionamento. A nossa vida não é sobre você, não é sobre mim, é sobre nós. A palavra fala sobre relacionamento. Você não vai crescer sozinho, você tem que se relacionar com outras pessoas. Não adianta achar que vai crescer sozinho, você vai ficar nesse mesmo buraco que você está. Você precisa se relacionar com outras pessoas. Jesus chamou André, chamou Simão, Simão chamou Tiago, que chamou João, que chamou Filipe. Filipe falou assim, será que tem alguma coisa boa vindo de Nazaré? Network. Um foi mostrando para o outro. Um foi trazendo o outro para perto. Posso citar várias coisas aqui sobre network. Pega Daniel, por exemplo. Depois o rei virou para Daniel e falou assim, coloque Sadraque, Mesaque e Abednego como, não sei se não é governador, não, é uma outra função lá. Mas coloque eles aqui para trabalhar junto com você. Network. Se eles não estivessem perto de Daniel, eles não tinham recebido essa promoção dentro do rei. Relacione. Esteja com pessoas. Você tem a capacidade de criar algo eterno nessa terra. Sabia disso? Mas é só Deus que cria algo eterno. Não, você pode criar algo eterno nessa terra. Chama-se legado. Legado. Será que quando você morrer, eu gosto muito de perguntar isso nas minhas sessões. Eu até perguntei isso, se eu não me engano, ontem em uma sessão. Não, perguntei isso hoje também, tive uma sessão hoje, perguntei isso.
Quem será você depois da sua morte? O que as pessoas vão falar de você depois da sua morte? O que as pessoas falam quando você vira as costas? É o brand, né? O que as pessoas falam de você quando você vira as costas? Quem é você após a morte? Em quanto tempo vai demorar para as pessoas esquecerem o seu nome? Você acha que entre Billy Graham e você, quem as pessoas vão se lembrar daqui a 100 anos? Porque ele deixou uma coisa nessa terra, legado. E até hoje, através das mensagens deles, pessoas têm sido salvas. Legado gera galardão. Um bom legado. O mau legado, não. Gera outro tipo de galardão. Charles Spurgeon foi um grande pregador da palavra. E ele, em uma das suas pregações em Chicago, Charles Spurgeon pregou a seguinte mensagem: vocês ainda não viram o que Deus pode fazer através de um homem ou de uma mulher que se entrega sem reservas. Eu vou repetir. Charles Spurgeon virou para as pessoas e falou assim: vocês ainda não sabem o que Deus pode fazer através de um homem ou de uma mulher que se entrega sem reservas. E o interessante é que naquela pregação veio um garotinho gordinho perto dele e falou assim: eu quero ser esse homem. Eu quero ser esse homem. Sabe quem que é esse garotinho? Dwight Lyman Moody, o famoso Moody, que foi responsável pela salvação contável de mais de 1 milhão de almas. Se você souber o que Deus pode fazer através da vida de alguém, você não estaria parado, escravo desse mundo, escravo da sua própria mente, escravo dos seus próprios desejos, escravo das suas próprias crenças e valores limitantes, daquilo que você escutou na sua igrejinha quando você era pequeno, está levando até hoje, daquilo que você escutou da sua professora, que você só precisava de uma faculdade, sem um diploma você não é feliz, daquilo que você escutou da sua mãe te chamando de burro, ou do seu pai falando que você é incompetente. Largue essas crenças de uma vez por todas e comece a viver aquilo que Deus pode fazer através da vida de um homem e através da vida de uma mulher, e se entregue sem reservas. Ela nunca desistiu e ela deixou um legado em 3 livros: Mateus, Marcos e Lucas. Só João não escreveu sobre ela. Ela deixou o legado dela e até hoje nós estamos aqui pregando, falando do legado dessa mulher, que ousou ir até Jesus, mesmo sabendo que era enferma, mesmo sabendo que ia ser apedrejada. Ela deixou o legado. Às vezes cada um contou de uma forma, né? Mateus contou de um jeito, parece que Mateus estava mais perto um pouquinho, parece que Mateus estava mais longe um pouquinho. Falou assim: uma mulher lá, a gente estava indo para a casa de Jairo, aí Deus curou ela e falou: vai, tua fé te salvou. Mateus foi mais tranquilo. Marcos já entrou mais na história. Talvez um estava mais longe. Todos eles viram a história, mas um deles estava mais longe do outro, talvez. Mas ela deixou um legado em 3 livros, que são um dos 3 livros mais lidos da história. E sempre vai ser. Mas é porque ela deixou legado, é porque ela ousou fazer uma loucura, coisas que ninguém faz. Você tem que começar a ser diferente dos demais. Você tem que começar a ousar fazer mais do que aquilo que é o normal. O normal todo mundo faz, você tem que tentar fazer mais. Qual legado você vai deixar? Milagre, outra coisa que eu acho muito interessante aqui nesse texto. Milagre foi feito para ser compartilhado. Às vezes, você faz o inverso. Você chega nas outras pessoas e conta para todo mundo qual que é o seu problema. E conta para todo mundo qual é a sua necessidade. Mas quando Deus opera um milagre na sua vida, você não conta para ninguém e nem agradece a Ele. Você só enche o seu ego e vai viver a sua vida. Deixa eu te contar, começa a fazer o inverso a partir de agora. Começa a ir lá no seu quarto, no seu íntimo e orar a Deus e pedir para Ele misericórdia nos seus problemas. Mas quando você levantar,
Às vezes acha alguém de confiança para você contar, para você desabafar, mas não fique contando para todo mundo não. Sabe o que você tem que contar para todo mundo? O milagre que Deus está operando na sua vida. Você tem que contar para todo mundo aquilo que Deus tem feito na sua vida e fez na sua vida, porque milagre gera milagre. Boa nova gera boa nova. Olha o que Jesus fez com ela. Ela quis tocar nele, pegar um milagre sem ninguém saber. Jesus vira e fala assim, quem que me tocou aí? E aí Pedro, Marcos estava mais perto, viu que era Pedro que falou. Mas Senhor, a multidão te oprime, você está apertado. Ele era meio famoso, era como se os discípulos fossem o segurança dele, né? Ficava que trem assim segurando. E Jesus ali e tal, todo mundo encostando nele. Ah, Jesus, Jesus. Mas aí ele sente encostar na ponta do vestido dele. E ele fala, quem que me tocou? É uma loucura, né? E aí Pedro fala, mas todo mundo está te tocando, o que você quer saber? Ele fala, não, esse toque foi diferente. A sua oração tem que ser diferenciada. A sua busca tem que ser diferenciada. Deus sabe o seu nível de loucura. Deus sabe o seu nível de autenticidade. Você que ousou tocar nele hoje, faça algo além do que outras pessoas vão fazer aqui. Talvez nessas 15 pessoas que estão assistindo, quem vai assistir depois, talvez você seja o único ou a única que vai ousar fazer algo diferente. E você vai sentir que também vai ser diferente. Mas não deixe de compartilhar os milagres que Deus fez. Ele falou, quem me tocou? Descobriu a mulher, mostrou para todo mundo. Ó, vai minha filha, a tua fé te salvou. Todo mundo viu o milagre. Às vezes a petição tem que ser no silêncio, mas o milagre tem que ser compartilhado. Compartilhe com quem você ama os seus milagres, porque os seus milagres geram milagres. Os seus milagres edificam outras pessoas. A mulher que tinha cometido adultério, olha que diferença. As pessoas pegaram ela para a cruz, falaram que ia matar ela, que ia apedrejar ela. E Jesus ficou caladinho, escrevendo na areia, esperou sair um por um e falou com a mulher o quê? Vai e não peques mais. Jesus advertiu ela quando não tinha mais ninguém. Quando Jesus queria falar do milagre, ele falava na frente de todo mundo. Quando era para advertir, ele advertia no silêncio. Você, às vezes, que até trabalha, para de advertir as pessoas na frente de todo mundo, de ser um grosso, uma grossa. Seja sábio ao falar e sábio ao ouvir. Se for para chamar alguém, às vezes seu funcionário, a atenção, chama ele no silêncio e conversa com ele. Seja sábio. Nem sei porque eu falei isso, né? Deus talvez tenha mandado falar isso para alguém aqui. Agora, para finalizar, para fechar nossa mensagem, falta 10 minutinhos. Escreve isso que eu vou falar agora. Lembra que eu falei que ele passando Jesus outra vez de um barco para outro? Jesus, a palavra fala que o lugar que ele mais operou milagres foi em Cafarnaum. Eu não sei se aquela foi a única oportunidade dela, mas eu sei que foi a última oportunidade dela. É diferente a única oportunidade da última oportunidade. Aquela mulher, talvez, ela já pensou várias vezes em Jesus passando em Cafarnaum, em ir lá pedir para ele operar um milagre, em pedir para salvar ela, em pedir para curar ela. Mas ela talvez nunca tomou coragem de ir lá e o milagre nunca aconteceu. Talvez ela viu e falou assim, opa, o Jesus, o santo milagreiro está ali, mas eu não tenho coragem de ir lá. Ficou indecisa se ia ou não. Só que ela não foi, ela continuou enferma. E depois ela começou a perceber, não, se eu não for, eu vou continuar enferma. O que eu tenho a perder? Comece a ser mais ousado e ousada e parta para cima. Parta para cima das oportunidades. Você não sabe se vai ser a sua última oportunidade. Mas não deixe as oportunidades passarem. Talvez ela tenha tido várias oportunidades, talvez você tenha tido várias oportunidades de melhorar, de mudar, de crescer e tem deixado escapar, mas não deixe essa escapar, porque talvez seja a sua última oportunidade.
O que mais vai precisar acontecer para você ir até ele? O que mais vai precisar acontecer para você ir lá e tocar na orla do vestido dele? Eu gosto muito de falar de antecipar problemas. Você deve antecipar os problemas, mas não focar neles. Como assim, Davi? Quem foca em problema, vive problema e não evolui. Mas agora quem antecipa problema, já antecipa resultados. Eu gosto de falar isso também nas sessões. Por quê? Davi, eu quero emagrecer. Beleza, o que você vai fazer para emagrecer? Eu vou na academia. Ok. Quanto que você quer emagrecer? Eu quero emagrecer 10 quilos. Ok. Você vai na academia? Vou. E se tiver chovendo no dia? Aí eu não vou. Quando você antecipa os problemas, isso é mental. Se tiver chovendo, eu uso uma capa de chuva. Se eu tiver com a saúde ruim, eu tomo um remédio e vou. Quando você antecipa os seus problemas, quando eles acontecem, você já está preparado. Essa mulher já sabia que ela poderia tomar pedrada. Essa mulher já sabia que ela poderia morrer, que ela poderia ser pisoteada pela multidão. Mas ela antecipou os problemas e falou assim, eu não tenho nada a perder. Eu estou focado no resultado. Eu estou focado na solução que é Jesus Cristo. Eu quero dizer para você agora, Jesus passou outra vez. Vai ir trabalhar com ele ou não? Jesus passou outra vez, você vai ter com ele ou não? Jesus passou outra vez, você vai tocar na orla do vestido dele ou não? E falou aqui que passando Jesus outra vez de um barco para outro. Isso aqui que eu gosto demais. Eu preguei uma mensagem dessa bem rapidinho na live 6h32 que eu faço. Que os discípulos, Jesus sempre chamou os discípulos para o outro lado da margem. E aqui falou, e Jesus outra vez foi para o outro lado. Porque quando ficava com muita multidão, ele não conseguia fazer muita coisa, era muito barulho, ele ia para o outro lado e chamava os seus discípulos. E ele está chamando você agora para ir para o outro lado da margem. E sabe qual a vantagem de ir para o outro lado da margem? Deixa eu te dizer, quando você está do lado da margem, do lado da multidão, você vê Jesus, você vê ele operando milagres, mas você não tem intimidade com ele. Mas agora quando você passa para o outro lado da margem, vai ter com Jesus, você tem contato com Jesus e você vê a necessidade da multidão. Imagina essa cena agora na sua cabeça. Você aqui na multidão, Jesus do outro lado da margem. Você vê Jesus, você vê os discípulos, você vê ele operando milagres. Mas quando você atravessa a margem, você está do lado de Jesus e está vendo a multidão e a necessidade deles. Jesus quer que nessa hora você pare de ser aquele que só recebe bênção. Pare de ser só aquele que é multidão, que está cheio de crença limitante, está querendo só receber. Jesus está querendo que você evolua espiritualmente e passe para o outro lado da margem. Passa rápido. Vai ter com Jesus, vai ter intimidade com Ele. E o principal, comece a olhar a necessidade da multidão. Eu vou repetir, não é sobre você, não é sobre mim, é sobre nós. Nenhum propósito de Deus vai ser para a sua vida sem relacionar com pessoas. Nenhum propósito de Deus foi feito na sua vida para que só você seja o beneficiado. Ele sempre vai querer, através do seu propósito, beneficiar outras pessoas. Se na sua cabeça está que você tem algum projeto aí que é para beneficiar você, esse projeto é seu, não é de Cristo. O propósito de fato que Deus tem para você é para abençoar pessoas. Então venha para o outro lado da margem. Tenha intimidade com Cristo e comece a ver a necessidade da multidão. Eu vou repetir para você. Essa mulher gastou tudo que tinha para depois ir até Jesus. Não espere chegar nessa situação. Ela tinha uma série de restrições sociais e religiosas. Você precisa evoluir nas 11 áreas da sua vida para ser livre de verdade. Quem arrancou o sangue de você? Agora você vai pegar esse sangue arrancado e vai dar seu sangue pelas outras pessoas. Não deixe que crenças limitantes limitem você e nem limite as outras pessoas que estão em sua volta. Aproveite o milagre dos outros. Aproveite o milagre dos outros.
Tem gente recebendo milagre, o que ela fez? Opa, tem gente recebendo milagre, deixa eu ir lá. Aproveite o milagre dos outros, aproveita quem está recebendo bênção. Se ela está recebendo bênção, alguma coisa boa tem nela, cola nela. Faça relacionamentos. Você precisa evoluir. Eu gosto até de dar um exemplo aqui. É um senhor, um velho, chega e fala assim: "Ei, filhão, tô ficando forte, hein? Tô malhando agora." Mas a definição do velho não é para isso, porque tudo tem seu tempo. Claro, é maravilhoso um senhor de idade está trabalhando a sua atividade física, cuidando do seu corpo. Claro, o corpo é para ser cuidado. Mas tudo tem um tempo. A criança é para brincar, o adulto é para aprender, o adulto é para se exercitar, mas o velho é para ensinar. O que você vai ser quando você estiver mais velho, mais velha? Qual legado você vai deixar? O que você vai ensinar? Será que você de fato vai ser um senhor, uma senhora sábia? Vai deixar legado nessa terra? Comece a olhar para aqueles que deixam legado nessa terra, o que eles tinham de diferencial. Nunca desista daquilo que você quer, mas antecipe os seus problemas para não desistir no meio do caminho. Milagre foi feito para ser compartilhado. Talvez não seja a única vez que ele passou na sua frente, mas talvez seja a última oportunidade. Essa é a mensagem que eu tenho para você. Fique com essa mensagem no seu coração. Nós vamos deixar essa mensagem salva aqui. Compartilhe com quem você ama, que com certeza pessoas vão ser transformadas escutando isso. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a vida da sua família. E o que eu quero te dizer agora, evolua nas 11 áreas da sua vida. Você, sua família, precisam disso. Deus te abençoe e você vai ver os resultados que você vai alcançar mudando de vida. Um abraço, fique com Deus. Eu vou orar aqui, agradecer a Deus por esse momento. Senhor, eu te glorifico, te agradeço por essas vidas que estão aqui, porque se elas estão aqui é porque de fato elas vieram aqui porque o Senhor as trouxe. Que o Senhor possa mudar a vida delas, que elas possam desejar mudar. É o que eu te peço e já glorifico pelas suas bênçãos, pela tua palavra. Agradeço por tudo em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Fique com Deus e até